Pessoal, vamos nessa? Olha só, vamos gravar aqui rapidinho para vocês as respostas de direito penal do nosso simulado. Lembrando, né, isso aqui são apostas para a prova de vocês. Então, se você errou alguma questão aqui, fica tranquilo, a hora de errar é agora. E o objetivo com esse simulado é justamente você ver o que você vai errar para você não errar na hora da sua prova, que vai ser daqui uma semana, beleza? Então, olha só, vamos lá para a primeira questão aí, pode pôr na tela. Em relação aos crimes contra a vida, marque a alternativa correta. E aí, pessoal, isso aqui é o tipo de questão do Instituto OCP em que ele quer que você saiba quantidade de aumento e de diminuição de pena. Duas coisas com relação aos crimes contra a vida que eles querem que você sempre saiba quais são as causas de aumento de pena, quais são as qualificadoras, essa é uma coisa. E a segunda coisa é você saber quando que aumenta cada porcentagem, né, cada fração de aumento de pena. Quando que aumenta o terço, quando que aumenta 2/3, quando que aumenta de 1/3 até metade, quando que é qualificadora. Tudo isso é importante com relação aos crimes contra a vida. Vem caindo no Instituto OCP e foi por isso que a gente optou por fazer esse estilo de questão, para você já saber como vai vir na hora da sua prova. Beleza? Então, olha só. Um detalhe importante com relação aos crimes contra a vida, né, vou até colocar para vocês aqui, são as novidades que vieram com a Lei Henri Borel. A Lei 14.344. Ela trouxe causa de aumento de pena nova em relação, vou botar para vocês aqui, em relação especificamente ao homicídio praticado contra menor de 14 anos. Quando o crime é contra menor de 14 anos, ele traz aí causas novas de aumento de pena que surgiram em 2022. E a chance de cair na sua prova é muito alta, por isso que caiu no seu simulado. Então a gente tem aqui, de 1/3 até metade, de 1/3 até metade, se a vítima é pessoa com deficiência, se a vítima tem doença que implica aumento de sua vulnerabilidade. Então, falou deficiência, falou vulnerabilidade, 1/3 até metade. 2/3, aqui já aumenta bem mais, né, 2/3, aí vem, né, ascendente, padrasto, madrasta, né, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, a gente tem de 1/3 a metade se for com deficiência ou vulnerabilidade e 2/3 todas as outras formas de crimes contra menor de 14 anos. Tá? Com isso aqui, você conseguir resolver a nossa questão, sabendo também algumas outras informações que eu vou passar agora para vocês. Então, olha só, vamos lá. Letra A. A pena do homicídio contra menor de 14 anos, está aí, a novidade da Lei Henri Borel, ela é aumentada de 1/3 até metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou doença que implique aumento da vulnerabilidade. Aqui você já achou a sua resposta. Resposta letra A. Vamos ver o erro das outras alternativas. Olha só. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 se ele for isso tudo aqui. A gente acabou de ver que não é 1/3, é 2/3. E isso é importante para a sua prova. Você pode falar, nossa, professor, mas você colocou isso no simulado, sacanagem, né? Tem que saber a porcentagem, né? Saber a fração. Exatamente o que o Instituto OCP quer que você saiba na hora da sua prova. Então a gente tem que treinar como vai ser o jogo. A pena do homicídio é aumentada 1/3 até metade se o crime for praticado por motivo fútil. Motivo fútil é uma qualificadora do homicídio. Então a gente não tem uma causa de aumento de pena. Mesma coisa acontece quando eu tenho motivo torpe. Então, tanto o motivo fútil quanto o motivo torpe, eu não tenho aumento de pena. Eu tenho qualificadora. E a letra E aumenta de 1/3 até metade se o crime for praticado contra a autoridade, o agente, né, do artigo 142 e 144 da Constituição Federal, que é justamente onde vocês da PM vão se enquadrar, e isso aqui também é uma qualificadora, não é causa de aumento de pena. Então está aí uma questão que cobra de vocês justamente que vocês saibam as frações de aumento, principalmente as novidades que vieram com a Lei Henri Borel, e cobra também a diferença de qualificadoras para as causas de aumento de pena no crime de homicídio. Beleza? Então essa primeira questão aí de penal, resposta letra A. Vamos passar para a segunda. Sobre o crime de perseguição e violência psicológica contra a mulher, assinale a resposta correta. Pessoal, outra aposta para a prova de vocês, justamente o crime de perseguição, né? O crime de perseguição e o crime de violência psicológica contra a mulher. Outra aposta, por quê? Porque são novidades, vieram em leis diferentes, mas as duas vieram em 2021 e a chance de cair novidade na sua prova é muito alta, beleza? Por isso que a gente colocou no simulado de vocês aí. E aqui é importante, né, alguns detalhes com relação à perseguição e violência psicológica contra a mulher. Vamos dar uma lida nos dois, olha. Perseguição. Perseguir alguém, você vê que quando ele fala perseguir alguém, esse alguém pode ser homem ou pode ser mulher. Essa é a primeira situação. Aqui na violência psicológica, eu tenho um crime contra quem?
mulher. Essa é a primeira diferença entre perseguição e violência psicológica contra a mulher. A perseguição ela pode ser tanto contra o homem quanto contra a mulher, e a violência psicológica apenas contra a mulher. Perseguir alguém reiteradamente. Então a gente tem aqui no crime de perseguição uma habitualidade. O crime de perseguição ele tem que ser um crime habitual. Se acontecer só uma vez, não é crime. Tem que acontecer pelo menos mais de uma vez. Beleza? Por qualquer meio, ameaçando a integridade, tal, e fala aqui as formas de perseguição. Já a violência psicológica contra a mulher, ele fala causar dano emocional à mulher e tal, ele não exige a habitualidade, tá? Como exige também, como exige na perseguição. Aí vem aqui, ó, causas de aumento da perseguição. A pena é aumentada na metade se eu tiver algumas situações. Então, cuidado, na perseguição eu tenho causas de aumento de metade da pena, tá? E eu tenho também aqui, ó, parágrafo 2º, as penas desse artigo estão aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, então somo a pena da perseguição com a pena de eventual lesão corporal, por exemplo. E o parágrafo 3º, somente se procede mediante representação. Isso significa que a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima, o que não acontece no crime de violência psicológica contra a mulher, que é incondicionada a ação. Ele não exige representação na violência psicológica contra a mulher. Beleza? Resolvido isso aqui, vamos para a nossa questão. Olha lá. Letra A. Em ambos os crimes, né, a ação penal em ambos os crimes é pública condicionada à representação. Essa alternativa está errada, porque não é em ambos os crimes, é só na perseguição que ela é condicionada à representação. Né? Com isso a gente já mata a letra E também. Ó. O crime de perseguição somente se procede mediante queixa. Está errado, porque a queixa é o que a gente precisa para a ação penal de iniciativa privada. No caso da perseguição, a gente precisa de uma representação da vítima, porque a ação penal é pública condicionada à representação. Então a letra E também está errada. Letra B de bola. Em ambos os crimes, a vítima somente pode ser a mulher. Também está errado, porque o crime de perseguição ele pode ser praticado tanto quanto contra o homem, como contra a mulher. Letra C, o crime de perseguição é classificado como crime habitual. Aí você achou a sua resposta. Beleza? E na letra D, no crime de perseguição a pena é aumentada de 1/3. A gente viu que na perseguição a pena sempre aumenta metade. Beleza, pessoal? Sempre aumenta metade. Tá aqui, a pena aumenta metade. Tranquilo? Muito importante saber essa diferença de perseguição e violência psicológica contra a mulher, porque a chance de cair na sua prova é alta. É alta. Tá? Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Em relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa errada. Cuidado aqui, que era para marcar errada, não era para marcar certa. E aqui nessa questão, eu fiz o que o Instituto OCP faz, pessoal. Ele cobra as súmulas relacionadas aos crimes contra o patrimônio. Então, toda vez que você está estudando crimes contra o patrimônio, a quantidade de súmula que cai na prova é impressionante. Cai muita súmula. Então, vamos ver aqui. Todas as alternativas são uma súmula do STJ. Todas, tá? Vamos lá. Letra A. A competência para o processo de julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do júri. Tá certo isso aqui, porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio. O latrocínio não é um crime doloso contra a vida. Né? O que mais? Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize a subtração de bens da vítima. Também está certa, é uma súmula também do STJ. A gente tem, no latrocínio, a gente tem o crime, a parte dele que fere o patrimônio e a parte que fere a vida. Para eu saber se o latrocínio ele é consumado ou tentado, o que importa é ver se ele feriu a vida, como foi que a vida foi ferida. Se eu tive uma morte consumada, esse latrocínio é consumado. Se eu tenho uma morte tentada, esse latrocínio é tentado. Independentemente de se aconteceu ou não aconteceu a subtração dos bens, é o que diz a súmula do STJ. Tá? Letra C. É possível o reconhecimento do privilégio, previsto no parágrafo 2º, nos casos de furto qualificado. É possível o furto privilegiado qualificado? É possível. Se estiverem presentes, primariedade do agente é um dos requisitos do privilégio, pequeno valor da coisa é outro requisito do privilégio, e a qualificadora for de ordem subjetiva. Aqui eu tenho o erro da alternativa, porque a qualificadora ela tem que ser de ordem objetiva. Tá? E aí, essa resposta aqui, né, a letra C é a nossa resposta. E aí, nessa súmula, ela é importante porque só tem uma qualificadora do furto que é subjetiva, que não cabe o privilégio, né, que é o abuso de confiança. Todas as outras qualificadoras, elas são objetivas e admitem concomitância entre o privilégio e
as qualificadoras, beleza? Então aqui quando ele fala que a qualificadora tem que ser subjetiva, a questão está errada, porque a qualificadora é justamente o contrário, ela tem que ser objetiva. Letra D. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no roubo majorado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para exasperação a mera indicação da quantidade de majorantes, exatamente o que diz a súmula do STJ. Eu posso ter várias causas de aumento de pena no roubo. Eu não posso aumentar a pena no máximo previsto nas frações apenas com o argumento de que existem várias causas de aumento de pena. Eu tenho que fundamentar de forma concreta. E a letra E, queridinha das provas, cai bastante, vai cair na tua prova, pode anotar aí. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, também súmula, questão correta, tá? Então, terceira questão aí, letra C, é a nossa resposta. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha também, estilo Instituto OCP, que ele pede para completar a lacuna, né, igual na escola. Olha lá, assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo, aqui a gente está falando, pessoal, do erro de tipo. Você vai ter que lembrar, né, da diferença do erro de tipo para o erro de proibição. Primeira coisa que você tem que lembrar, proibição. É que o erro de tipo, ele diz respeito ao dolo, enquanto o erro de proibição, ele diz respeito à consciência, vou botar assim, tá? Consciência da ilicitude. Ó, esse diz respeito ao dolo, esse diz respeito à consciência da ilicitude. Se esse diz respeito ao dolo, ele está relacionado ao fato típico, enquanto esse aqui está relacionado à culpabilidade. Olha que maravilha. Aí vamos completar a questão. Essa questão aí, inclusive, né, eu tirei lá do artigo 20 do Código Penal. Ó, já botei ele aqui, quer ver? Aqui, ó. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Né? Exclui o dolo, não é culpabilidade, não é tipicidade, não é culpa e não é culpabilidade. Ele exclui o dolo, beleza? E pode punir por crime culposo se for previsto em lei. Tá bom? A resposta, então, letra D de dado, questão bem tranquila, estilo Instituto OCP, que copia aí algum artigo, né, alguma súmula e pede para completar a lacuna, tá? Vamos para a última questão de direito penal. A gente vai ter aí, ó, sobre os crimes contra a administração pública, julgas assertivas e assinale a correta. Vamos lá. Marcos Guzmão, funcionário público, exigiu. Pessoal, que crime que eu pratico quando tem o verbo exigir? Você tem que lembrar, pô, falou exigir, só pode vir uma palavra na sua cabeça, que é concussão. Falou em exigir, tem que vir na sua cabeça concussão. Beleza? Então eu já não tenho letra D. Letra D está errada. Exigiu para si no exercício da função e devida vantagem seu crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Lira, funcionário público, deixou de aplicar multa em motorista em razão do sentimento pessoal de indulgência. Toma cuidado para não confundir prevaricação com condescendência criminosa. Você vai lembrar que a condescendência criminosa ela é uma espécie de prevaricação, mas para que exista condescendência criminosa, eu tenho que ter dois requisitos, tá? E um deles falta aqui. Quais são os dois requisitos? Eu preciso ter um sentimento pessoal de indulgência, que é o que tem aqui na alternativa, mas eu preciso ter uma relação de superioridade hierárquica. Condescendência criminosa é quando o superior hierárquico deixa de aplicar alguma sanção, de responsabilizar um subordinado em razão do sentimento de indulgência. Aqui, eu não tenho relação de hierarquia entre o Lira, que é funcionário público, e o motorista que está dirigindo. Não tem relação de hierarquia nenhuma. Eu tenho aqui simplesmente o Lira deixando de trabalhar em razão do sentimento pessoal, deixando de fazer o que ele tem que fazer em razão do sentimento pessoal. Esse crime aqui do Lira é o crime de prevaricação. Então, já não tenho aqui condescendência criminosa. Você já tira essas duas aqui. A gente fica entre... E tem duas alternativas iguais, né? Pelo que eu estou vendo aí. As duas são a resposta. Beleza? Letra B ou letra E. Coloquei no gabarito letra E. Acabei de perceber que as duas são iguais. Eu acho que na prova de vocês, então, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui corrupção ativa para a resposta ser a letra E. Beleza? Vamos ver aqui a letra 3, né? O item 3, ó. Paulo Alexandre. O bom é que eu estou gravando isso aqui antes da prova. Dá para eu mudar. Na tua prova vai estar ativa aqui, né? Vai estar assim, ó, ativa. Beleza?
Paulo Alexandre, funcionário público no exercício da função, solicitou indevida vantagem. Ele solicitou indevida vantagem. O verbo solicitar, ele traz para você a corrupção passiva. Você tem que lembrar, solicitou é corrupção passiva, exigiu é concussão, beleza? Então a resposta, a letra E, eu tenho concussão, eu tenho prevaricação, eu tenho corrupção passiva. Tranquilo, pessoal? Ó, com isso, a gente termina de falar sobre todas as questões de direito penal do seu simulado. Espero que você tenha ido bem. Se você não foi bem, fica tranquilo que tem uma semana para você se preparar e ajustar aí alguns detalhes para sua prova que vai acontecer no próximo final de semana. Tranquilo? Fecha a conta, passa a régua. Tchau. Obrigado.